Oi, gente! Tudo bem? Esse é o nosso quinto vídeo, nosso quinto programa, pregação ilimitada, pregação ilimitada. É isso aí. Vamos agora falar da palavra, mas antes eu quero agradecer a você que vem compartilhando, que vem vendo os nossos vídeos. É isso aí. Vai ser muito bom, é muito bom, é muito bom. É. E agora a gente vai falar uma comparação sobre dois personagens bíblicos, mas um tinha tudo para dar certo, mas deu errado, e o outro poderia dar tudo errado, mas como ele estava fielmente com Deus, deu tudo certo. Então vamos lá. Eu quero falar um pouco de Sansão e José do Egito. Vamos agora conferir a palavra. Sansão, homem forte pelo espírito, não por si mesmo. José, menino comum e sem força. Sansão, autoconfiante e não foi fiel a Deus. José, fiel e confiante em Deus. Sansão seguiu a carne. José seguiu pelo espírito. Sansão envolveu-se com Dalila, entregou-se à paixão e à carne, esquecendo do Espírito Santo que estava com ele. José não se entregou à esposa de Potifar, não cedeu a paixões, controlou a carne. Sansão foi preso, cegado e teve uma morte trágica, cheia de revolta e ira. José foi vendido pelos irmãos como escravo e foi injustamente condenado à prisão, mas foi fiel a Deus. Virou governador do Egito e ainda perdoou seus irmãos. Bom, como a gente pôde ver a grande diferença de um não ser fiel a Deus e o outro ser fiel a Deus. Um seguir a carne e o outro seguir o Espírito. Um fazer a vontade da carne, um fazer a vontade de Deus. E aí? Observou bem que Sansão tinha o Espírito de Deus, mas não soube usar? Achou que fosse dele aquela força. Confiou nele, entregou seu tesouro mais precioso para uma mulher, não uma mulher apenas, mas um povo inimigo, em troca de um pequeno prazer momentâneo, um prazer proibido, um prazer perigoso, um prazer carnal, pecaminoso, que parecia que estava maravilhoso. O homem mais forte do mundo foi o mais fraco. Foi mais fraco. Forte fisicamente e fraco de coração, de fé. Ele não respeitou o Espírito Santo que habitava nele. Ele não respeitou o seu voto de Nazireu para com Deus. Passou por cima de tudo.
E o outro, José, forte, não era, não era. Era um menino, nem homem era um menino. Um caçulinha da família, rejeitado pelos irmãos, vítima de inveja. Seus irmãos não davam nada para ele, mas ele tinha alguém que dava tudo por ele. Alguém fiel, justo. José já era a maioria, ele e Deus. Ele não quis trocar a sua santidade pelo pecado. Ele teve oportunidade. Ele teve chance de pecar. Não faltou chance para ele. Qual que foi a diferença de Sansão e de José? Sansão correu atrás do pecado. Sansão correu atrás. Eu quero, porque eu quero aquela mulher, eu quero Dalila. E aí? Dalila é uma mulher que era do inimigo, do povo inimigo de Israel. Ele brincou com fogo. E aí? Tem muito crente, tem muita pessoa que está brincando com fogo. Acha que não vai dar nada. Talvez gente até renomada, pastor, profeta, cheia do Espírito Santo, às vezes nem cargo tem, mas tá brincando com fogo. Tá achando uma maravilha brincar com a Dalila. A Dalila tá pronta para dar um bote. E aí? O seu pecado tá pronto para te matar. E você tá brincando com ele. Sansão correu atrás do pecado, que nem muita gente faz hoje. E a diferença entre Sansão e José é que o pecado correu atrás de José. Só que ele, diferentemente de Sansão, não abraçou o pecado. Literalmente, tinha tudo para abraçar a mulher de Potifar, abraçar o adultério, a fornicação, abraçar o pecado, abraçar a traição da amizade de Potifar, da confiança de Potifar. E aí? Você está fazendo que nem Sansão? Está fazendo que nem Sansão correndo atrás do pecado? Ou você está fazendo que nem José? O pecado está vindo e está desviando. Espero que seja a segunda opção. Mas, se você estiver que nem Sansão, ainda há tempo. O pecado faz você perder o seu nome, o seu dinheiro, as suas coisas e a sua vida. Qual é o salário do pecado? É a vida? Não. É a morte. Morte eterna. Não essa morte carnal, mas a morte que te leva para o inferno, você acreditando ou não no inferno. Ele existe. O que você quer escolher? Aquela oportunidade de se dar bem injustamente? Escolher a fofoca? Escolher qualquer oportunidade de pecar? Ir para o escurinho? Você quer qual tipo de pecado?
Ou você é que nem José, não quer nem, só quer Deus, só quer ser íntimo de Deus, ser fiel a Deus, honrar a Deus, nunca desonrar seus votos, sua fé. Sansão perdeu tudo, tudo, tudo que ele poderia ter de bom se ele fosse fiel. Ele não conquistou, ainda perdeu a vida. Olha só, José, o mais novinho, o mais caçulinho, ele foi injustiçado pelos irmãos. E uma coisa legal que José fez foi perdoar. Foi perdoar. Enquanto Sansão morreu, talvez com grande ira, revolta, mágoa, remorso, arrependimento, não sei. José teve uma vida longa e abençoada. Ele não era nada, depois se tornou nada mais, nada menos que governador do Egito. Olha, se você estiver sendo fiel a Deus, continue assim. Se você estiver correndo do pecado, ótimo. Agora, se você estiver como Sansão, correndo atrás do pecado, achando o pecado bom, cuidado. Você vai ter, certamente, se você não se arrepender, se você não endireitar seus caminhos, você vai ter um fim igualzinho a Sansão. E aí? O que você prefere? Correr para o pecado e não ser honrado, ser morto? Ou correr do pecado, ser honrado por Deus, ter uma vida maravilhosa, uma vida abençoada com Deus? Problemas todos têm, mas com Jesus é muito, muito mais fácil superar. E aí? Vou escolher qual? O pecado ou a santidade? A morte ou a vida? O fracasso ou a vitória? A escassez ou a fartura? Você decide. Eu te aconselho, seja honrado e fiel a si mesmo e, acima de tudo, a Deus, a sua fé. Não troca nada, nada, pelo pecado. Falou, então, tenho dito, já é. Falou, Deus te abençoe. Memórias inesquecíveis. A mente humana é algo complexo. Às vezes lembramos de coisas de 10, 15 anos atrás, mas nem lembramos de coisas mais atuais, como, por exemplo, o que almoçou, o que jantou, e também esqueci do que eu estava falando mesmo.